Olá, voltamos aqui, tive um probleminha. Tudo bem, pessoal? Faz muito tempo que a gente não faz live aqui no Instituto. Esse ano a gente trabalhou, 2020, a gente trabalhou bem no offline, a gente acabou focando nos projetos que a gente já tinha trazido de 2019, mas eu falo que a gente está aqui nesse mundo para servir, né? A gente está aqui para fazer diferença. Então, por esse motivo, a gente vai ter agora no mês de fevereiro, toda quarta, às 12h30, um tema, né, para a gente discutir, para a gente refletir. Muitas vezes, na vida, a gente passa sem analisar que tipo de pessoa a gente está sendo ou como a gente tem assumido o nosso papel na vida, né? E quando a gente fala de liderança, né, eu até tive uma coach que falou para mim o seguinte: eu estou abrindo mão de uma liderança porque eu não sei liderar, né? E aí o que a gente precisa entender? Que liderança é uma competência, a gente precisa aprender a ser líder. Muitas vezes a gente fala, eu não sei como fazer isso, mas você aprende. Eu falo que não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem as pessoas que já aprenderam aquilo que a gente ainda não aprendeu. E quando a gente começa a ter consciência disso, né? Poxa vida, eu sou capaz de fazer aquilo que eu estiver disposta a fazer, né? Por que muitas vezes a gente se vê fazendo algo de uma forma muito natural e às vezes a gente vê só dificuldade? Eu falo que eu não sou boa nisso, e aí tudo que a gente acredita é verdade porque a gente se posiciona diante do cenário, da situação, de uma forma positiva ou negativa. E a liderança, ela é extremamente importante. Eu falo que tem muitas pessoas que passam pela vida deixando com que os outros decidam por ela, né? Ou então ela precisa de validação, eu preciso que você realmente, né? Eu falo que o poder da decisão, ele vem de forma interna ou externa. Então muitas pessoas precisam que o outro a valide, que o outro consiga enxergar o valor das coisas. Então você precisa começar a entender que tipo de pessoa você tem sido, que líder você é. E quando a gente está falando de líder da própria vida, eu assumir que os meus resultados, o que eu estou vivendo hoje no meu dia a dia, é fruto das minhas decisões que eu venho tomando ao longo da minha vida, né? Então você colhe resultado das suas decisões, né? E eu vejo muitas pessoas estagnadas, pessoas paradas. Eu falo que mais do que nunca a gente precisa de autoconhecimento. Mais do que nunca a gente precisa olhar para aquilo que nos faz bem ou aquilo que nos deixa feliz, né? Eu falo que liderar, olha só, liderar com certeza é uma das habilidades mais importantes hoje, né? Independente se você é funcionário, né? Quando você vai fazer uma entrevista no mercado de trabalho, a sua postura de liderança, ela vai dizer quem é você. Você vai trazer para a pessoa que está te contratando a força, a determinação, o comprometimento de fazer as coisas acontecerem. Só que muitas pessoas não aprenderam ainda que elas estão no controle da vida delas, né? Que decisão é essa? E olha só que interessante. Como é que eu posso montar um negócio se eu não aprendi a ser líder? Né? Como é que eu vou abrir mesmo que seja, eu falo, uma banca de pastel, né? Como é que eu lidero, né? Como é que eu faço as coisas acontecerem? Como é que eu me conecto com o meu cliente? Qual o meu nível de empatia? E eu vou falar um pouquinho disso hoje, né? Como é que liderar é preciso em todas as áreas. Então vamos lá, eu trouxe aqui uns pontos para a gente discutir. Olha só. Por meio da empatia, né? O que é empatia? É a condição de me colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente fala de liderança, a empatia, ela é uma competência que a gente desenvolve. Eu preciso aprender isso no meu relacionamento. Eu preciso aprender isso quando eu estou falando com os meus filhos. Então, eles estão extremamente estressados e eles estão me irritando,
mas eu não sou empática, eu não sei me colocar no lugar deles. Então, essa competência de ser empático, ela quebra qualquer padrão negativo de resultado. E o que acontece? Um líder que aprende a ter empatia, a ser empático, a olhar pelo lado do seu colaborador, olha só, ele também tem esse poder de trazer a pessoa para ele. Porque quando eu reconheço aquela dor, quando eu reconheço que aquilo faz sentido para a pessoa, não importa se aquilo é verdade para você ou não. O que importa é que na visão dela, no mundo dele, aquilo é a realidade. E quando a gente consegue se conectar com os nossos liderados, a gente também tem essa condição de mostrar para eles o que realmente importa, né? Então, por exemplo, se a pessoa está reclamando de alguma coisa, se o resultado está negativo, quando eu consigo entender pelo mapa dele por que isso está acontecendo, me explica, né? Como é que isso está se mantendo, por que isso está se mantendo. Eu não estou julgando, eu não estou criticando, eu estou apenas ouvindo, que também é uma competência de líder, tá? Só que daí quando você se conecta, você também pode passar para essa pessoa quais são os seus valores, qual é a missão da sua empresa, para onde vocês estão indo, né? Eu vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade de liderar, né? Não consegue dar um feedback, não consegue conversar. E é muito importante você entender que o teu papel de líder, você é o principal formador da opinião da sua equipe. O que você acreditar sobre o negócio, o que você conseguir enxergar sobre o negócio, você vai impactar diretamente, tá? E quando a gente fala de equipe ou de resultado, tem uma frase que fala assim, a tua equipe vai fazer aquilo que você permitir, né? Então, se não tá tudo bem, se a coisa não acontece, poxa vida, o que você tem feito, tá? Então, a gente precisa entender como é que tá a sua comunicação interna, o que você diz para você mesmo sobre liderar, né? Se você tá gostando, peço para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre a liderança, tá? Então, ponto-chave, ser líder é importante para você? Então, ok, eu preciso liderar. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Primeiro, eu preciso desenvolver empatia. Eu preciso entender a emoção do outro. Não adianta, nós somos seres emocionais e se a gente não se conectar por isso, as pessoas no seu negócio são mais importantes do que qualquer coisa. Porque o negócio é feito por pessoas, são pessoas que compram o teu negócio, então a gente precisa entender, poxa vida, será que eu aprendi a lidar com pessoas ou eu tenho dificuldade? Olha só, o líder, ele ouve, dialoga, ele é transparente e ele leva a sua equipe de uma forma leve para o sucesso. Então a gente ouvindo, eu falo que a gente vai começar a parar as arestas. Então, como é que eu aprendo a ouvir? Primeiro, eu preciso abrir minha mente. Será que eu tenho uma mente aberta para ouvir o mapa do outro ou eu estou engessado naquilo que eu tenho como verdade? Então, se eu tenho isso, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas com preconceito, né? Ah, ele não sabe quanto eu sei, ele não conhece o que eu conheço, eu já vivi isso, né? Que são as frases que a gente fala que não deixa a gente crescer. É isso, eu já sei, eu não preciso disso. E uma coisa extremamente importante, todos os dias eu posso ser melhor. Todos os dias a minha equipe pode ser melhor. Então eu preciso me conectar com ela. Olha só, uma das coisas mais importantes, um líder, ele tem que passar confiança para a equipe. Você está inseguro? Não. Ele não pode saber que você está inseguro. Né? Ele precisa entender aquilo, ele precisa ver aquilo que precisa acontecer lá na frente. Então, a confiança, quando a gente passa uma confiança para a equipe de que tudo vai dar certo, a confiança de que ele é capaz, eu acredito em você, isso é confiar, né? Vai para cima, você pode. Você colhe resultado das tuas ações. Então, a gente fala muito da venda, né? Que negócio que funciona sem vender? Nenhum.
né? O tempo todo a gente precisa se posicionar para o negócio, fazer as pessoas enxergarem, e o que é que você está enxergando, a tua equipe vai enxergar. Se você acha que está tudo difícil, que agora não é o momento, né? A pandemia, né? Esquece. É hora de agir, é hora de investir em autoconhecimento, é hora de desenvolver sua competência de líder. E olha só, mais do que simplesmente delegar tarefa, eu falo que muitos não conseguem nem delegar, só para vocês terem ideia. Um líder que delega tarefa, ele tem resultado, mas você precisa também integrar a sua equipe. Então eu vou coordenar com precisão, a pessoa precisa entender onde ela começa, onde ela para onde ela está indo, como ela vai ter maior produtividade. Então você vai analisar, você só consegue ter resultado se você analisa aquilo que você está fazendo, né? Eu falo que muitos deixam jogado. Eu estou esperando acontecer, mas nada acontece, né? A coisa não está acontecendo. Então a gente precisa de verdade aprender a colocar a mão na massa. Então, líder, vai fazer junto, né? A pessoa não está desenvolvendo, tá, mas você está cobrando, mas será que você testou se aquilo funciona? Coloca a mão na massa, faz junto, mostra como fazer. Então isso traz segurança, porque se você fez, ele também pode fazer, tá? E aí, essa habilidade de gerir equipe, de se desenvolver, né? Olha só, muitas vezes a gente ouve histórias de líderes que são muito travados. Eu falo que eles acham que dominando ou com opressão eu preciso ser ruim, né? Eu vou focar só no negativo dele, eu vou olhar aquilo que ele não fez nesse momento, né? Em vez de você inspirar a tua equipe, você está ceifando, né? A possibilidade de criação e tudo mais. Então, a gente precisa entender que tipo de líder nós temos sido. Então, poxa vida, a minha liderança é uma liderança que impulsiona, a minha liderança é algo que eu tenho orgulho, né? Que eu vejo o brilho no olho do meu colaborador, eu vejo ele crescendo, eu vejo ele se desenvolvendo, eu sei dos sonhos que ele tem, eu participo da vida, né? É loucura a gente vê pessoas que falam não, né? Aquela coisa de eu não trago problema pessoal para a empresa, né? Não, isso não é aceitável. Isso realmente, você tem que aprender a se blindar como profissional. Você não tem que ficar dividindo todas as suas dores e todos os seus problemas. Mas é extremamente importante a gente entender que se você está com um problema na sua vida pessoal, certamente vai impactar no teu resultado no trabalho. E quando você, líder, consegue ouvir, né? Você percebe alguém que tá debilitado, não tá dando resultado, aprenda a ouvir, fala o que está acontecendo, esse acolhimento, né? Você é importante, então eu realmente posso olhar para você, entender que você é importante. O reconhecimento é necessidade básica. Todas as pessoas precisam ser reconhecidas. Então, poxa vida, o que eu tenho feito com o meu colaborador? Será que eu enxergo o que ele tem de bom ou eu foco sempre naquilo que ele tem de ruim? Lembrando que a gente precisa saber quais são os dons e talentos de cada um, no que ele realmente é bom, porque isso também ajuda, tá? Qual é a função do líder, tá? Primeiramente, você precisa inspirar, né? Como você está inspirando a sua equipe, né? Será que eu sou uma pessoa que eu inspiro, mas não só pela forma que eu conduzo, mas pelas coisas que eu faço, né? Será que eu sou um exemplo? Será que essa pessoa me vê comprometida, focada, determinada, né? Ou ela me vê reclamando, negativa, pesada? Poxa vida, como eu tô fazendo diferença nesse mundo? Que inspiração eu tenho sido, né? Se eu não consigo ser inspiração nem para os meus filhos, nem para minha equipe, eu vou ser para quem, né? Então isso é importante. A gente precisa entender que motivação, inspiração é aprender a extrair o melhor de cada um, é olhar para os nossos colaboradores de uma forma individualizada, né? Cada um merece um tratamento, cada um funciona de um jeito, cada um vai ser melhor tratado de um jeito ou de outro. E o mais importante é entender se eles estão alinhados com a missão de vida, com os valores deles,
né? Uma pessoa, ela funciona muito melhor quando ela respeita aquilo que é importante para ela. Então, isso, né, eu falo que se você é um líder muito dominante e você tira o poder de decisão do seu colaborador, ao invés de você estar potencializando ele para o resultado, você está minando, porque ele fala, não adianta, eu não consigo realizar. Então você bloqueia, né, os insights. Quando a gente fala, vai lá, eu confio em você, vamos focar nisso, vamos fazer diferente, faça o que você acha que precisa ser feito. Né? Então você está dando ali você está certificando, vai, eu confio em você. Isso é muito importante. Então eu trouxe aqui algumas dicas para você como líder, como é que eu vou liderar de uma forma muito mais assertiva e eficaz, tá? Primeiro, como líder eu preciso me conhecer. E quando a gente fala de autoconhecimento, né? Como é que eu posso conhecer o outro se eu não conheço nem a mim mesmo? Então, um bom líder é aquele que sabe o que irrita, ele sabe lidar com as próprias emoções. Eu falo que o outro não tem culpa da emoção que ele desperta em você. Né? O que essa pessoa está despertando em você tem a ver muito com o que você faz com aquilo. Né? Então, o autoconhecimento, eu preciso aprender aonde eu sou boa e aonde eu sou ruim. Isso aqui não é para mim. Eu não consigo fazer isso aqui, isso não é natural para mim, eu não estou usando uma habilidade, uma competência. Então a gente precisa saber dizer não, isso não é para mim, ou isso eu faço tranquilamente. E quando você está com seu colaborador, mesma coisa, né? Não adianta você querer colocar uma pessoa numa função que não é natural para ela, vai ser pesado e o dia não vai ser produtivo. Importante criar uma missão pessoal. Então, assim, o quanto essa pessoa que está na sua equipe consegue enxergar o resultado como algo dele, né? O que eu vou fazer com isso que eu estou conquistando aqui? Porque essa pessoa trabalha para ela. É o resultado financeiro dela, é o crescimento pessoal como profissional. Poxa vida, qual é a sua missão, tá? Então, a gente precisa entender que essa missão pessoal de cada um, ela reflete no dia a dia. Né, na dinâmica, eu falo que na performance, como é que essa pessoa está performando, o que está desalinhado. Outro ponto extremamente importante, você precisa liderar com convicção, então é firmeza, sabe? Você precisa entender quais são os seus valores, né? O que isso reflete em você, para você ter essa certeza e a pessoa vai falar, uau, realmente ela tem razão, eu vejo ela fazendo, olha, faz sentido, aquilo que ela faz é verdadeiro. Então a gente precisa entender. Outra coisa extremamente importante, a liderança, ela é sua. Você tem que aprender como fazer isso de uma forma leve. Né? Não adianta você querer modelar alguém, tem que ser a sua verdade, a sua essência. Sabe aquilo que é você, que é natural, que você é o tempo todo? Resgate esse líder em você. Descubra quais são os seus pontos fortes no quesito liderança, aproveita eles ao máximo. Tá? A gente precisa entender que nós somos responsáveis pela nossa própria história. Né? Que história eu tenho que criar? O que eu estou disposta a fazer com a minha equipe? Uma outra coisa extremamente importante, tenha metas claras, estipule as metas. As pessoas precisam saber. Aprender da meta é uma parte muito importante numa liderança. Né? Não é deixar o Léo, não é deixar o último dia do mês, o negócio não aconteceu e ficar surtado porque não teve resultado. Né? As metas, elas têm que ser divididas no mês, na semana, no dia. Então, poxa vida, como é que você está junto com o seu time, olhando e ajustando na jornada? Seu trabalho é sair de onde você tá? E as metas, elas estão ali para fazer a coisa acontecer. Sem meta, a gente não sabe para onde está indo, tá? Eu falo que até aquela coisa da Alice lá que eu gosto, né? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve, né? Então, poxa vida, será que os meus objetivos estão pequenos? Como eu vou fazer acontecer aquilo que eu preciso? Né? A gente fala
muitas vezes uma pequena decisão que você toma aqui, um ajuste ali, ele vai fazer as pessoas performarem de uma forma muito melhor, né? Às vezes é um feedback, às vezes você precisa falar com essa pessoa que o resultado dela não tá bom, né? E aí como nós vamos fazer isso? E sempre nós estamos juntos, não é você, né? A liderança assertiva, a gente tá junto, uma equipe é parte do todo, então nós juntos estamos criando esse resultado, o que nós juntos vamos fazer, onde nós podemos melhorar, por que nós estamos fazendo isso. Então é muito importante esses questionamentos e o ouvir, né? Poxa vida, não tá dando certo? Traz equipe, vamos lá, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Como vocês acham que a gente poderia melhorar isso? Então, ficar atento, focar no todo. Então, assim, eu não vou olhar pequeno, sabe? Micro ali, eu preciso olhar o todo. Poxa vida, será que isso é ecológico? Será que as áreas estão se falando? Será que o funil, né, o meu funil de vendas, ele tá indo certinho? Então, poxa vida, às vezes você fala assim, o que está faltando para o negócio acontecer? Aonde tem ajuste para ser feito, né? Então, estabeleça metas individuais e de grupo, tá? Que sejam grandiosas, também realistas, né? Não adianta também ter uma meta absurda que você sabe que não vai fazer, porque isso acaba desestimulando. Eu acho que a gente tem que olhar e falar, bom, até aqui eu consigo ir, né? Comunique as suas expectativas ao envolvido. Então, olha, o que eu espero de você é isso, isso e isso, né? Muitas vezes a gente pensa assim, é tão óbvio, né? Mas o óbvio não existe. É óbvio para você, mas será que para ele é óbvio? Se ele continua fazendo as mesmas coisas ou não fazendo aquilo que tem que ser feito, tá? Um outro ponto importante, esteja aberto para ouvir, né? Aceite críticas. Muitas vezes a gente fica reativo, eu vou olhar para aquilo, mas quando é comigo, não, aí eu não estou aberta. Mas quando a gente entende que a liderança ela vem e ela cresce com essa condição de eu realmente ouvir onde eu posso ser melhor, né? E quando eu faço isso, meu time vem e fala, não, ela também tem como melhorar, ela também está aberta ao crescimento, então eu também posso, né? Eu falo que a gente não pode ficar na defensiva, né? Porque se eu sou reativo, o outro vai olhar e falar assim, bom, ela não muda, né? Ela não muda, só eu tenho que mudar. Então a gente pode entender que a gente pode desconstruir algo que a gente teve como verdade, se aquilo já não faz sentido, né? Poxa vida, eu posso receber essa crítica assim, eu posso entender onde eu posso melhorar. Um outro ponto extremamente importante é você controlar o seu estresse, né? Nunca deixe ninguém ver que você está nervosa, irritada, né? Você tem que entender que a sua autoconfiança ela inspira os outros, né? Poxa vida, vamos lá, eu preciso me manter firme, o negócio vai acontecer porque eu acredito nele, né? Então a gente precisa realmente entender qual é a nossa comunicação e às vezes não é nem a verbal, não é aquilo que a gente está dizendo, mas é como a gente tem feito as coisas, tá? E manter o foco, né? Lembre-se do que você foi contratado para fazer. Você está ali para liderar uma equipe, você está ali para gerenciar uma empresa, né? Não deixe que as distrações, né, roubem aquilo que você realmente está ali para fazer, porque o dia ele é cheio de urgências, emergências e muitas vezes a gente sai, né? A gente sai disso e a gente acaba se perdendo, tá? Os melhores líderes sabem melhorar sua liderança, eles sabem que isso é competência, eles focam, eles leem a respeito, eles fazem treinamentos, eles aprendem como estipular metas, como reconhecer que perfil comportamental é como um funciona, como é que esse vai funcionar, como é que o outro vai funcionar, estão abertos às oportunidades. Aceitando e assumindo o risco. É importante a gente entender, poxa vida, o quanto de risco aqui eu estou correndo, tomando essa decisão, né? A gente precisa aprender a testar, a gente precisa correr risco na vida o tempo todo. Todos os dias a gente tem milhões de oportunidades, né? E será que a gente está vendo ou a gente está deixando elas passarem, né? Eu falo que o medo e o fracasso, ele atrapalha, né? Eles evitam que a gente tenha resultado de sucesso. Então, poxa vida, eu tinha que ter feito essa mudança,
mas eu tive medo e aí eu não mudei e o sucesso não aconteceu, né? Então, poxa vida, será que você está preso aí ao medo? Será que você tem realmente olhado para isso? O que está travando, né? O que está travando a sua equipe? Será que você tem tido horário, tempo para olhar isso e falar onde estão as minhas falhas como líder, né? O que eu tenho deixado eles fazerem? Como é que eu não tenho melhorado? Né? É competência sua e muitas vezes a sua equipe precisa que você se posicione de forma correta. Ela precisa se inspirar, ela precisa de direcionamento para onde você está levando ela. Então, é isso, né? A gente vai olhar para isso de uma forma muito melhor, assim, entender que é competência, que você não nasceu líder. Muitas pessoas nascem líderes, né? Eu falo que a Sophie, a minha filha de 9, ela é totalmente líder e ela tem um nível de liderança que ela não consegue, né, ouvir o não. Então, assim, isso também a gente brinca, né? Criança, mas tem muitos adultos que são assim, né? O cara tá lá, tem que ser do jeito dele, ele não tá aberto para ouvir e ele não sabe receber feedback. Ela não consegue, ela fala, não, você tá... Ela sempre olha pro lado de que, você que não me entendeu, não era isso. Então, na verdade, né, até como os pais, né, nós somos filhos, somos pais, somos amigos, mas o que a gente tem feito para inspirar pessoas? Né? E como você faz uma coisa, você faz todas as coisas na sua vida, então você tem feito o quê? Né? Para realmente se manter em desenvolvimento. Nós estamos abrindo uma turma de formação profissional de intervenção estratégica, então você vai ter ferramenta para ir lá ali naquele probleminha que a sua equipe está tendo, ou autoconhecimento, como é que eu faço para enxergar, como é que eu faço para lidar com as minhas próprias emoções. Será que eu tenho colocado posturas negativas? Será que eu deixei de acreditar nos meus sonhos? Será que eu me conheço o suficiente para saber para onde eu estou indo e por que eu estou indo e quem vai comigo? Né? Então a gente vai disponibilizar para vocês aqui o nosso Bit.ly para você pegar informações. Esse ano a gente vai ter uma formação de um encontro mensal, então é um sábado das 9 da manhã às 7 da noite. Então, em 8 meses você vai ter a sua certificação com muitas ferramentas para que você realmente consiga mudar o seu mundo, tá bom? Vou parando por aqui, a gente volta semana que vem. Se você tiver dúvida, pode mandar um direct pra gente e pode fazer pergunta, a gente vai responder, tá? Nós ficamos um ano sem fazer live, gente, é incrível, né? Mas eu vou voltar com tudo agora e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muita construção, de crescimento e que a gente possa realmente agradecer por tudo que está por vir, tá? Eu falo que estar vivo já é um presente, tá bom? Super beijo então e até mais!